Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 13. Verso de número 16. Aleluias. Não cesse de adorar, porque é uma atmosfera de glória neste lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso 16 ao verso de número 23. Aleluias. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. A palavra do nosso Deus nos diz assim: e levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com braço poderoso o tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu. Por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando esse foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para a salvação de Israel. Amém? Que Deus abençoe a palavra e você pode se assentar adorando a Deus em o nome do Senhor Jesus. Eu quero ser um tanto objetivo nesta manhã e não me demorar tanto na ministração daquilo que Deus nos deu nessa manhã. Quando nós viemos à casa do Senhor, nós temos uma expectativa em Deus, que Deus irá falar conosco. Que nessa manhã não seja diferente para com a sua vida. Que você diga: Deus, fale comigo. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero entender aquilo que o teu Espírito tem para mim nesta manhã. Que esse seja um desejo do teu coração. Que você diga: Deus, fale comigo. Durante muitos anos, nós congregamos numa igreja pequenininha, nós éramos criança. Mas eu me lembro de quando o pastor ia ministrar, havia uma expectativa ardente na igreja, que essa seria a hora que Deus iria responder, que Deus iria falar, que Deus iria direcionar as nossas vidas. Que não seja diferente no dia de hoje, por você estar nessa casa de oração, na casa de Deus. Que haja uma expectativa no teu coração, no que Deus vai falar com você. Amém? Eu quero falar com você nesta manhã sobre esse texto que nós acabamos de ler, que dá um relato de quando o apóstolo Paulo teve uma oportunidade. Ele estava na sinagoga e depois de terem dado o estudo da palavra,
Alguém virou para Paulo e disse: Paulo, você tem alguma coisa a dizer? Você tem alguma palavra de consolação para nos dizer? Você tem alguma boa nova da parte de Deus? E Paulo, levantando-se, diz a palavra de Deus, fez sinal com a mão para que todos ficassem em silêncio e ouvissem o que ele tinha a dizer à igreja. E Paulo dizia à igreja naquela manhã: eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Mas muito mais do que uma palavra, eu tenho uma revelação da parte de Deus para a vida de vocês. Mas é necessário que nesta manhã Deus encontre homens que temam ao Senhor. Porque somente o homem que tem o temor de Deus é capaz de ouvir aquilo que Deus está dizendo à sua igreja. E da mesma maneira que Paulo disse há quase 2000 anos atrás, eu quero dizer a você nesta manhã: somente o homem que tem temor de Deus é capaz de ouvir e entender a revelação de Deus, aquilo que Deus quer dizer, ou aquilo que Deus está dizendo para nós, aquilo que Deus está revelando para nós. Quando o apóstolo Paulo começa a falar, o apóstolo Paulo invoca o temor de Deus sobre a igreja. E eu quero nesta manhã invocar o temor de Deus sobre a sua vida. Que você não esteja em mais um culto na sua história de vida, na sua carreira de fé. Que você não esteja apenas mais uma vez na igreja, mas que haja um temor de Deus, como que se fosse a primeira vez que você ouvisse falar de Deus. Porque só assim, a revelação da palavra de Deus, ela vai operar na sua vida, para o fim da qual ela foi enviada e revelada a você. Quando Deus encontrar esse homem, esta mulher, esse jovem, com esse coração temeroso ou temoroso, que tem o temor de Deus, que tem o temor do Espírito Santo, que sabe discernir a presença de Deus quando Ele está num lugar. Porque a primeira coisa que o temor de Deus faz nas nossas vidas, igreja, é fazer-nos discernir a presença de Deus num lugar. Quando eu não tenho temor de Deus, eu posso estar em qualquer lugar, eu não vou discernir a presença dEle, eu não vou discernir a presença de Deus naquele lugar. Mas quando o temor de Deus está nas nossas vidas, eu começo a discernir que Deus está nesse lugar. Eu começo a discernir que o ambiente começa a se transformar, porque Deus está nesse ambiente, porque Deus está falando, porque Deus está tratando, porque Deus está realizando, porque Deus está fazendo. E quando Deus nos revela a sua palavra, então nós começamos a ser, amados, enxertados em Jesus. E a grande ênfase do que Paulo está dizendo aqui nesta manhã é justamente nós sermos incluídos ou inclusos em Jesus. Paulo está dizendo para nós abrirmos os nossos olhos e entendermos a revelação da época em que nós estamos vivendo. Porque nessa época em que nós estamos vivendo, nós estamos incluídos em Jesus. Você como igreja, você está incluído em Jesus. Há uma obra acontecendo dentro de nós. Há uma obra acontecendo através de nós. A Bíblia nos relata, amado, de quando Paulo está falando, ele diz: irmão, Deus escolheu esse povo, ainda que esse povo fosse um povo forasteiro, um povo estrangeiro, Deus tornou esse povo um povo escolhido. E Deus não escolheu esse povo num estágio da sua vida em que eles estavam na melhor condição. Não. Deus escolheu esse povo no estágio de vida que eles estavam vivendo, talvez o pior da história deles. Eles estavam num contexto de escravidão. Existem pessoas que pensam que Deus irá escolhê-los ou selecioná-los quando eles estiverem prontos. Deus, amado, Ele não escolhe ninguém pronto. A verdade é que Deus prepara quem Ele escolhe.
Deus não vai escolher você num contexto de prontidão. Eu agora estou preparado, a minha vida está toda alicerçada, então a partir de agora Deus irá começar a me usar. Nós vamos ver na história que não é assim. Deus escolhe homens e mulheres num contexto de vida que eles estão vivendo, aonde ninguém dá nada para eles, aonde ninguém enxerga futuro algum, aonde ninguém enxerga esperança ou possibilidade de isso se tornar uma realidade, porque Deus é mestre em contrariar a lógica humana. Talvez você entrou aqui nesta manhã se preparando para viver algo grande. Talvez você está há tantos anos esperando que esse preparo aconteça para que você viva essa coisa grande. Pois eu quero te dizer nessa manhã que Deus, amado, contraria toda lógica. Quando, amado, nós olhamos para nós mesmos e nós pensamos, é agora que não tem possibilidade nenhuma disso acontecer. É justamente nessa hora que o Espírito de Deus começa a trabalhar. Quando não há possibilidade nenhuma. Quando você olha para você mesmo e não há esperança em você mesmo. Por que Deus faz isso? Para que você não ponha os olhos em você mesmo. Para que você não confie em você mesmo, para que você não olhe para a sua capacitação, para que você não olhe para a tua habilidade humana. Quando você olhar para a tua fragilidade, quando você olhar para a tua fraqueza, quando você olhar para a tua impossibilidade, é aí que Deus entra. E é aí que Deus começa a mudar histórias. Mas é muito interessante que é justamente nesse mesmo estágio que muitas pessoas desistem de viver a sua história em Deus. É justamente quando elas se encontram nesse estágio de penúria. É justamente quando elas se encontram num estado lastimável, aonde ninguém dá nada por elas, nem elas mesmas veem nada de bom nelas. É justamente nesse estágio que Deus nos quebra para tornar a nos refazer. Eu não sei quantos entraram aqui nesta manhã, e se Deus me mandou ministrar essa palavra a você, é porque existem pessoas nesse estágio aqui nesta manhã, que muitas vezes, amado, tem tentado. E eu sei, tem muitas pessoas que têm dons, tem muitas pessoas que são talentosas, tem muitas pessoas, amados, que elas olham para elas mesmas e elas dizem: eu sei o que eu possuo, eu sei o que eu recebi, por que eu não fluo? É porque Deus quer te encontrar nesse lugar. Deus quer te encontrar nesse lugar de impossibilidade. Deus quer te encontrar justamente nesse lugar onde não há forças. Porque quando não existem mais forças em você, você não resiste àquilo que o Espírito de Deus tem para fazer. Porque quando nós ainda temos alguma força, nós ainda tentamos fazer do nosso jeito. Porque nós somos tinhosos, irmão, nós somos destinados muitas vezes a realizarmos aquilo que nós queremos realizar. Mas Deus é um mestre em sugar as tuas forças. Diga isso ao teu irmão, talvez ele não vai gostar disso. Diga: Deus é mestre em sugar as tuas forças. O que você está dizendo, pastor Maurício? Você ficou doido? Eu vim aqui para ouvir uma palavra que Deus me faz forte. Pois justamente é na tua fraqueza que a fortaleza de Deus aparece. Mas na tua força, ou na tua aparente fortaleza, dá uma conotação de que Deus fica em segundo plano e você está em primeiro plano. Quando Deus te leva para um lugar de tratamento, querido, e Deus começa a moer você, o teu eu começa a desaparecer, a última pessoa que se convence disso é você. O que você disse, pastor? Quando você está no lugar onde Deus começa a tratar com você, onde Deus começa a moer você, onde Deus começa a te desconstruir por completo. Amados, Deus é mestre em desconstruir pessoas para torná-los a construir novamente. A última pessoa que vai entender isso é você. A última pessoa que vai enxergar isso ou aceitar isso é você. Mas quando você aceita isso, querido, você se torna alguém segundo o coração de Deus.
O texto nos fala, amado, de um homem. E não é à toa que o apóstolo Paulo conduz o texto a Davi, conduz a sua pregação até Davi. Porque, amados, Davi era alguém que estava longe de ser o modelo ideal. Davi estava longe de ser ou de possuir os predicados, as características de alguém perfeito. A começar da sua aparência. Davi não tinha porte para ser rei. Apesar de que alguns pregadores dizem, Davi era feinho, remeletinho, saía ranho pelo nariz. Não, não era não. A Bíblia diz, amados, que ele era de boa aparência, mas ele não tinha porte para ser rei. A Bíblia diz que ele tinha um semblante muito agradável. Davi, amado, era muito carismático para ser um guerreiro. Você entende isso, amém? Em outras palavras, olhando para Davi, ele era muito mole, muito afetivo para ser um guerreiro. Mas havia características em Davi que Deus amava. Porque todas as vezes que Deus desconstruía Davi, Davi era o primeiro a reconhecer, eu não sou nada. Tu és tudo. Eu não posso coisa alguma, mas o Senhor pode. Você entende isso, amém? É por isso que Deus olha para aquele moço e Deus se agrada daquele moço. E nesta manhã, Deus está procurando homens segundo o coração de Deus. Deus está procurando mulheres segundo o coração de Deus. Homens e mulheres, amados, que desejam e que permitem serem desconstruídos em Deus completamente. Isso é uma tarefa fácil? Não. Porque isso nos expõe. Isso, amado, tira o nosso direito. E quando tocam no nosso direito, quando tocam no nosso direito. Quando Deus vem, amado, tirando aquilo que eu já construí, aquilo que eu já conquistei. Parece até que não é Deus que está fazendo, não é assim? Muitas vezes a gente chora diante do Senhor e diz, mas eu sou o teu amado, eu sou o teu ungido, porque o Senhor está fazendo isso comigo. O Salmo 89, 20 diz assim, eu encontrei a Davi, a quem ungi com o meu santo óleo. E o que Deus fez quando Deus encontrou a Davi e ungiu ele com o seu santo óleo? Deus começou a desconstruir a estrutura daquele homenzinho. E Deus começou a construir uma estrutura interna dentro daquele camarada. Mas uma estrutura interna tão forte, ao ponto dele não temer gigantes. Você entende isso, amém? Mas passando por um processo. E Paulo está dizendo isso aos irmãos. Irmãos, você foi escolhido, ainda quando você era um estrangeiro, ainda quando você era um forasteiro, quando ninguém dava nada para você, quando não tinha nada de bom na sua vida, quando as pessoas olhavam para você e diziam, é um desqualificado, não qualifica. A Bíblia diz, amado, que Deus olhou para aquele povo e Deus teve uma paciência. Sabe o que é bom em Deus, amado? Deus é misericordioso. Lamentações 3:22 diz que é por causa dessa misericórdia que renova todas as manhãs que nós não somos destruídos. Deus é um Deus misericordioso para trabalhar em mim aquilo que Ele está fazendo. Deus está fazendo uma obra na sua vida e Ele é poderoso para desconstruir e tornar a construir novamente a obra que Ele quer construir em você. Talvez você não entenda nessa manhã. Talvez você até tenha entrado aqui hoje reclamando com Deus e dizendo, Deus, já se passaram tantos anos, Deus, já se passaram tanto tempo e eu pareço que não movo. Mas se você aceitou o desafio de Deus, filho, Deus vai trabalhar na sua vida, não importa quanto tempo.
Não importa quanto tempo isso vai demorar, Deus vai fazer de você um homem segundo o coração de Deus. Deus vai fazer de você uma mulher segundo o coração de Deus. O apóstolo Paulo diz aqui: durante 40 anos no deserto, Deus suportou os seus costumes. Durante 40 anos no deserto, Deus foi trabalhando esse povo, até que encontrou uma geração que aceitou. Até que Deus encontre uma geração que aceite o trabalhar de Deus nas suas vidas. Presta atenção. Quando é que Deus vai trabalhar na minha vida dessa forma? Quando eu não oferecer resistências ao Espírito Santo de Deus. Deus tem trabalhado comigo nesses dias, queridos. Deus tem me chamado a uma humilhação maior. Deus tem me chamado, amado, a me humilhar. Deus tem me chamado a me quebrantar. Eu tenho buscado responder esse chamado do Espírito Santo de Deus, porque eu entendo pelo Espírito de Deus, amado, que é quando Deus nos desconstrói que Ele faz algo melhor. Que é quando Deus, amado, nos pega como os mais improváveis da sociedade, Deus nos torna a surpresa de Deus. Amados, por que Deus pega esses que não estão preparados? Por que Deus desconstrói aqueles que pensam que estão preparados? Para que eles sejam uma surpresa de Deus para esta geração. E Deus está buscando homens e mulheres nessa geração que sejam uma surpresa de Deus. Homens e mulheres, amados, que na sua estrutura não possuem coisa alguma, que na sua estrutura não são nada, mas que internamente são capazes de derrotar gigantes, que internamente estão preparados para responder com unção a toda e qualquer circunstância que se levantar em suas vidas. Sabe qual era o segredo de Davi? Ele levou a sério aquela unção que ele recebeu. Diga ao irmão que está do seu lado: o segredo de Davi é que ele levou a sério a unção que ele recebeu. O Salmo 89, 20, como eu disse aqui, declara: eu ungia Davi com o meu santo óleo. Davi tinha plena convicção da unção de Deus que estava na sua vida. Ele tinha plena consciência que aquela unção não era um óleo qualquer, mas era uma unção santa. Que você nesta manhã tenha consciência e convicção de que a unção de Deus que derramou-se sobre a sua vida é uma unção santa. É um óleo santo que está sobre a tua cabeça, para levar você para executar a vontade de Deus. O verso 22 diz assim: eu achei, ó Davi, um homem segundo o meu coração, que executa toda a minha vontade. E esse é o segredo. O segredo de ser um homem segundo o coração de Deus, amado, não é ser um homem perfeito, porque a tua carne não vai se converter nunca. Se nós olharmos, amado, para a história de Davi, de repente aquele pastorzinho, que ninguém dava nada para ele, aquele homem meigo, que tocava a sua harpa como ninguém, que quando cantavam as pessoas se sentiam bem. Agora de repente esse homem, esse menino está diante de um gigante enorme. Deus dá vitória para ele. Ninguém acharia que ele teria coragem de arrancar a espada da cintura de Golias e cortar-lhe a cabeça, separar-lhe a cabeça do corpo. E Davi foi lá sem ter medo, arrancou aquela espada que era quase do tamanho dele, ergueu aquela espada e deitou no pescoço de Golias e separou-lhe a cabeça. Todos ficaram abismados: como pode? Como assim? Como assim? E Davi sobe glorificando a Deus e dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor me ungiu. Naquele dia, amado, Deus consolidou aquele homem diante de toda uma nação. Escute o que eu vou te dizer. Se você é alguém que sabe que tem unção de Deus na sua vida, vai chegar um momento desafiador, mas não é para você morrer.
É para você agir na unção e Deus consolidar você diante dos homens. Porque diante de Deus você já é. Eu venho te dizer nesta manhã que diante de Deus você já é. Pastor, quem precisa acreditar nisso? Você. Você precisa ser a primeira pessoa a acreditar nisso. Que diante de Deus você já é. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar no que você possui da parte de Deus. O tempo, amado, prova o nosso chamado. O tempo, amado, prova a nossa vocação. Mas a primeira pessoa que tem que acreditar no chamado de Deus na sua vida é você. Você não pode achar que passou o tempo. Você não pode achar que Deus errou no tempo. Tem gente achando que Deus errou no tempo. Porque você pensava que era aquele tempo e não foi naquele tempo. O tempo é de Deus. Você precisa, amado, guardar essa promessa dentro de você, como no primeiro dia que você a recebeu. Você precisa acreditar que essa unção que derramou sobre a tua vida é santa, como no primeiro dia que ela derramou-se sobre a tua cabeça. Não me importa quanto tempo passou. Não me importa o que você já viveu. Yes. O que importa é que você continua crendo com a mesma unção. O que ninguém sabia, amado, era que com a mesma habilidade que aquele menino franzino, de boa aparência, de semblante agradável, com a mesma habilidade que ele tocava aquela harpa, era a mesma habilidade que ele planeava aquela espada. Você entende isso, amém? Irmãos, o segredo de Davi era esse, a mesma habilidade que ele tinha para aquela harpa, de cantar, me faz andar em verdes pastos, deitar em verdes pastos. Era o mesmo que dizia, o Senhor adestra a minha mão para a guerra, os meus dedos para a peleja, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. O mesmo homem, amado, que fazia homens se derreterem na presença de Deus, era o mesmo homem que fazia homens tremerem e se derreterem na presença de Deus. Você entende isso, amém? Porque ele sabia o que ele possuía da parte de Deus. Eu estou falando para homens e mulheres nesta manhã que receberam unção da parte de Deus em um tempo determinado. Deixa eu te dizer uma coisa. Viver pela fé, querido, é uma decisão pessoal. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Viver pela fé é uma decisão pessoal. Viver pela fé é uma decisão pessoal. Aonde ninguém deve nada a você, nem mesmo Deus. Eu vou repetir de novo. Viver pela fé é uma decisão pessoal, aonde ninguém deve nada a você, nem mesmo Deus. Você decide viver pela fé. Você entende isso, amém? Você decide viver pela fé. O que tem de gente, amado, cobrando Deus. Porque um dia eles decidiram viver pela fé e não deu certo. Sabe quando você vai ser aprovado, querido? Quando você completar a prova. Sabe quando você vai ser aprovado? Quando você de fato se lançar em Deus. Quando você for a primeira pessoa a acreditar que o chamado de Deus na sua vida é real. Quando ninguém mais ao seu lado acredita, você continua acreditando. Ainda quando as pessoas olham para você e dizem assim, olha,
Ué, mas Deus não disse? Mas não falaram que você seria isso ou aquilo? E você não é. Mas se Deus disse, querido, essa unção está aí em você. E você está separado para um tempo específico. Mas você não pode parar de crer. Você entende isso, amém? Um homem segundo o meu coração, que executará a minha vontade. Sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, amados, ela está revelada no livro do profeta Zacarias, no capítulo 6, no verso 13. Que a vontade de Deus para o homem de Deus, para a mulher de Deus, é que eles entendam e compreendam que eles são reis e sacerdotes. No primeiro instante que Davi recebeu aquela unção, ele entendeu: eu não sou apenas rei, eu sou sacerdote. Juntamente com o rei, eu sou sacerdote. Saul não entendeu isso. E a Bíblia diz: Saul foi incapaz de cumprir ou de executar toda a vontade de Deus. Quando Saul foi reprovado, no capítulo 15 de 1 Samuel, ele foi reprovado justamente no teste sacerdotal. Eu não tenho tempo para entrar nisso nessa manhã. Mas Saul foi reprovado justamente no teste sacerdotal. Deus disse assim a Saul, através do profeta Samuel: reúne o povo e nós vamos sacrificar a Deus. E Saul reuniu. Saul reuniu o povo. Samuel demorou a vir 3 dias, de propósito. Ele precisa ser testado no teste sacerdotal. E o rei começa a ficar agoniado, porque Samuel não chega. O povo começa a ficar ouriçado e dizer: eu vou embora. Nós viemos aqui para adorar a Deus ou para conversar? Nós viemos aqui para ministrar ou para conversar? E Saul disse: o que eu faço? O que eu faço? Ele não sabia o que fazer. Porque ele só tinha entendido que ele era rei. Ele não havia entendido, como no profeta Zacarias 6,13, que ele é rei e sacerdote. E aí de repente o povo começa a querer ir embora. Ele diz: quer saber? Lenha na fogueira. E mete boi em cima da lenha que está tudo certo. Quando ele faz isso, Samuel chega e diz: o que está acontecendo aqui? Ah, você demorou, o povo estava indo embora, eu tive medo e meti boi na lenha. E Samuel disse: não é assim que se sacrifica a Deus, você foi reprovado como sacerdote. Foi passado, foi tirado de ti o reino. E Deus já procurou para si um homem que cumpra e execute a sua vontade. Quando eu entendo que eu sou rei e sacerdote, porque em 1 Pedro 2,9 diz: você foi essa nação eleita, ainda que você não era povo, você era estrangeiro, não havia possibilidade alguma de você ser essa nação de reis e sacerdotes. Ele te escolheu e Ele te ungiu como reis e sacerdotes para esta nova geração. Se você entender isso nesta manhã, você vai executar toda a vontade de Deus. E se você executar toda a vontade de Deus, você vai ser encontrado um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Ah, se você entender o que eu estou te dizendo nessa manhã, eu oro ao Espírito Santo de Deus que você entenda isso nessa manhã. Você que é membro de uma igreja, queridos, o que você espera dessa igreja? Como que você vê essa igreja?
Qual é o conceito e valor que você tem a respeito de igreja? Ela é casa de Deus, ela é casa de oração, ela é uma instituição, ela é um ponto de encontro. Qual é a revelação que você tem da parte de Deus? O que é a igreja? Aleluia, Senhor. Porque quando você tiver essa revelação, você vai entender que você foi escolhido para ser essa nova igreja de reis e sacerdotes, homens e mulheres que sabem que possuem, homens e mulheres que sabem que têm uma unção, homens e mulheres que querem executar a vontade de Deus. Você sabe o que é executar, amado? Executar é quando você finaliza alguma coisa. Você entende o que é finalizar a vontade de Deus? Finalizar a vontade de Deus ou executar a vontade de Deus é completá-la. Você entende isso, amém? Completar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu seja rei e sacerdote. Quando é que eu vou completar a vontade de Deus? Quando eu for rei e sacerdote. Você entende isso, amém? Quando é que eu vou preencher a vontade de Deus? Quando eu for rei e sacerdote. Você entende isso, amém? Essa palavra, vontade, no grego, na tradução grega, ela está escrita como telema. E telema no grego significa desejo profundo. Quando eu executar o desejo profundo de Deus. Quando Deus te criou, querido, sabe qual era o desejo profundo de Deus? A Bíblia diz que você fosse participante da natureza divina. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo nessa manhã. Quando Deus criou você e eu, Deus nos criou para sermos participantes da natureza divina. Existem alguns dizendo que são homens de Deus, mulheres de Deus, mas cumprindo a sua própria vontade. E eles são participantes da sua própria natureza. Aí a natureza do homem nunca se sacia. Não é assim? Se está vivendo numa casa boa, ele quer uma melhor. Se ele tem um carro bom, ele quer um melhor. Se ele está ganhando, ele quer dobrar o salário. A natureza do homem nunca está satisfeita com ele mesmo. Porque a natureza do homem devora ele mesmo. E ele não percebe. A natureza do homem, igreja, ela é parasita. A natureza do homem, ela devora ele mesmo. É um ciclo vicioso de destruição. Mas quando eu entendo que eu sou participante da natureza divina, então a eternidade de Deus entra em mim. E a partir de agora, tudo que eu falo, faço e vivo, não é mais para mim mesmo. Isso é completar a vontade de Deus. Não viver para mim mesmo. Se você viver para você mesmo, você vai ser frustrado. Você pode até se realizar por momentos, querido. Mas você precisa desenvolver a visão sacerdotal. A visão do teu chamado. Tem pessoas, amado, que nós perguntamos: você tem chamado? A pessoa diz: tem chamado. O que é chamado? Chamado eu tenho chamado para cantar, eu tenho chamado para pregar. Isso não é o chamado. Isso é o trabalho do chamado, o exercício do chamado. O chamado em si é ser um sacerdote. O chamado em si é ser rei e sacerdote. Por que ser rei e sacerdote? Não é para eu ser exaltado. Ser rei e sacerdote, querido, é para que o Rei da Glória governe através da minha vida em todas as esferas do reino.
e ser um sacerdote, Deus ministre através da minha vida em todas as esferas do reino. Quando isso acontecer, quando Deus governar e ministrar através da minha vida com totalidade, então eu serei um homem segundo o coração de Deus. Você entende isso? Amém? Deus não está procurando homens perfeitos, querido. Deus está, amado, procurando homens que se lancem nele. Um espírito pronto para aprender, um espírito pronto para obedecer. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Capítulo 15, verso 22 de 1 Samuel. Deus dá uma lição a Samuel, porque Samuel é reprovado novamente. Aliás, Saul é reprovado novamente. Deus diz assim: ok, vai lá e destrói todo mundo, não deixa nada que viva. Ele vai lá e separa uns animais para oferecer em sacrifício, para ver se ele é agradável a Deus. E de repente Samuel chega e pergunta para ele: e aí, destruiu tudo? Ele: destruiu tudo. Não sobrou nada? Ele diz: não sobrou nada. Ele diz assim: o que é que eu escuto aí? Que balido é esse de ovelhas que eu estou escutando ali no fundo? Ele diz: sabe o que é? É que tinha umas ovelhas muito gordas, bonitas. Eu disse: isso é um desperdício destruir. Aí, como eu já fui reprovado como sacerdote, quem sabe agora eu sou aprovado, eu trouxe para sacrificar. 1 Samuel 15, 22, Deus diz assim, através do profeta Samuel: você não aprendeu nada. Porque para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Diga ao irmão que está do seu lado: melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. O que tem de gente sacrificando e não obedecendo, queridos. O que tem de gente, amado, separando coisas que elas acham que Deus vai se agradar. Melhor obedecer do que sacrificar. Há uma unção de Deus sobre a tua vida, querido. Melhor é ser do que fazer. Deus te chamou para ser. Enquanto você estiver preocupado em fazer, você ainda não entendeu o que é ser rei e sacerdote. É por isso que tem um monte de gente frustrado dentro das igrejas, porque elas querem fazer, mas elas se deparam com uma impossibilidade. Irmão, por que você não é super-homem ou super-mulher? Você, queridos, é limitado. E vai chegar um dia que você vai se deparar com a tua limitação. E o teu fazer será exposto. E às vezes nem será mais necessário. E agora? Quando o teu fazer não for mais necessário? E quando alguém com habilidade semelhante aparecer no mesmo lugar que você está? Concorrência. Caim e Abel: tenho que matar o adorador. Você entende isso? Amém? Amém, Senhor. Caim matou Abel por causa da concorrência. Ele diz: que negócio é esse? Eu faço um negócio, o cara chega e faz, e Deus se agrada mais do que ele faz? Como assim? Então não é pelo fazer, é pelo ser. Davi, amado, tinha essa consciência plena. E aí, quando você entende isso, querido, nesta unção, então Deus te coloca no lugar onde Deus quer que você esteja. Deus pega Davi lá de trás das malhadas, diz a Bíblia, e Deus põe Davi no lugar onde Deus queria que Davi estivesse. E Davi faz aquilo, amado, com uma habilidade divina, e ele mesmo reconhece isso, dizendo: não sou eu, é Ele. Foi a mão do Senhor quem fez isso. Eu sou apenas um instrumento. Queridos, às vezes as pessoas não entendem que quando elas forem em Deus aquilo que Deus quer que elas sejam, Deus vai levar essa pessoa a tantas realizações, porque daí já não será mais na limitação humana, agora já será na ilimitação divina. Em Deus não existem limites.
Quando o arcanjo Gabriel visitou Maria para dizer que ela iria ser grávida pelo Espírito Santo de Deus, Maria diz: mas como é que pode ser um negócio desse, essa gravidez espiritual? Gabriel disse para ela: olha, eu sou Gabriel, assisto diante de Deus desde a eternidade, nunca vi nada impossível para Ele, é só você receber e descansar. E Maria diz: então tá bom, cumpra-se em mim como Ele quiser fazer, a sua vontade. É quando você completa o desejo do coração de Deus. Eu poderia passar aqui nessa manhã citando homens e mulheres que foram achados segundo o coração de Deus. Maria foi uma que foi achada segundo o coração de Deus, porque completou a vontade perfeita de Deus. Complete-se em mim a tua vontade. Jesus, lá no Getsemane, lembra o que ele disse? Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Isso é ser um homem segundo o coração de Deus, igreja. Isso é ser alguém que Deus irá usar nesta geração para fazer diferença. Agora preste atenção no que eu vou te dizer e eu vou estar encerrando. Se a tua vida, querido, se a tua vida não promove mudança na vida de ninguém, você ainda não está vivendo a vontade perfeita de Deus. Existe um lugar chamado centro da vontade perfeita de Deus. Quando você está executando a vontade dele, ele te leva para o centro da vontade perfeita. Sabe qual é a primeira coisa que eu encontro no centro da vontade perfeita de Deus? A Bíblia diz: no centro da vontade perfeita de Deus não há dores. Diga ao teu irmão: na vontade perfeita não há dores. É por isso que existem pessoas que estão executando a obra de Deus, que estão desistindo, pensando em desistir, que não estão aguentando mais fazer, porque elas não estão no centro da vontade perfeita. Porque no centro da vontade perfeita de Deus não tem dores. Você executa com prazer aquilo que Deus coloca na sua mão para executar. Se eu tenho que tocar a harpa para que o espírito maligno vá embora, eu toco com a mesma destreza que se eu tenho que enfrentar um gigante desarforado, eu enfrento e mato. Você entende isso, amém? Eu tenho a mesma destreza e a mesma habilidade para adorar e chorar, mas a mesma habilidade para me levantar como guerreiro de Deus e destruir o inimigo. Você entende isso, amém? E não me senti um desfavorecido por causa disso, mas alguém que quer agradar a Deus, que vive para marcar a sua história. Ontem nós estávamos voltando da viagem e nós atravessamos o estado do Alabama. E quando nós estávamos atravessando o estado do Alabama, eu comecei a ver umas casinhas assim no meio do mato, aquele pessoal que vive na roça. Lá no Alabama tem muita roça, né? E aquele pessoal lá no meio do mato, aquela casinha, um tratorzinho, e é tudo muito ajeitadinho, né? E bonitinho. E eu disse para minha esposa: imagina só aquele povo. Eles estão levando a vida deles, parece que está tudo organizadinho, né? A rocinha deles ali está plantadinha, o tratorzinho está ali na garagem, a casinha deles, está tudo organizadinho. Imagine você que existem pessoas que nunca saíram daquela casinha e nunca irão sair daquela casinha. Eles irão nascer, crescer e morrer. E ninguém vai saber nem que eles existiram. E eu disse para minha esposa: chega a me dar uma angústia quando eu penso num negócio desse. Me dá uma angústia por eles. Porque se Deus te criou, Deus te criou para um propósito. Se Deus te chamou, Ele tem algo para você marcar uma nação, para você marcar uma geração. É fácil você muitas vezes viver a tua vontade e se acomodar nela. Eu tenho meu tratorzinho ali na garagem, eu tenho minha plantaçãozinha ali, as minhas vaquinhas estão lá no fundo, as minhas terrinhas estão cuidadas, eu vou nascer, crescer e morrer, aleluia. Você precisa, amado, marcar essa geração. E ainda dá tempo. Diga para o irmão que está do seu lado: ainda dá tempo de você marcar esta geração com a tua vida. Para nós encerrarmos, agora é de verdade. O seu envolvimento com a vontade de Deus
vai definir a dimensão do seu comprometimento. Vou dizer de novo: o seu envolvimento com a vontade de Deus vai definir a dimensão do seu comprometimento com a vontade dele. Você entende isso? Amém? Certa vez Jesus estava pregando e disseram para ele assim: olha, teus irmãos, tuas irmãs, teu pai e tua mãe estão lá fora te chamando, que você está demorando demais na pregação. Mateus 12:50. Jesus disse para eles assim: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que executam a vontade do meu Pai. Telema. Eles completam o desejo profundo do meu coração. E todos aqueles que completam o desejo profundo do meu coração são homens segundo o meu coração. Irmãos, Davi matou, Davi mentiu, Davi traiu, Davi adulterou. Irmãos, Davi fez um bando de coisa, um tanto de coisa, foi bígamo. Davi fez um tanto de coisa que desclassificaria ele como um modelo. Mas o apóstolo Paulo finaliza o seu discurso dizendo: foi desse Davi que Deus aprove ao Senhor tirar dele a esperança messiânica. Aleluia, Senhor. Amém. Deus não está procurando homens perfeitos. Deus está procurando homens que queiram viver a vontade perfeita. Diga ao irmão que está do seu lado, diga assim: Deus não está procurando homens perfeitos. Ele está procurando homens que queiram viver a vontade perfeita. Diga isso para o teu irmão, diga: ele está procurando aqueles que queiram viver a vontade perfeita. Aleluia, Senhor. Maravilhoso. Porque quando eles fizerem isso, queridos, aí a vontade deles morre. Enquanto você quiser ser santo por conta própria, você não vai conseguir vencer o pecado. Mas quando você for viver a vontade perfeita de Deus, a tua vontade morre. E a vontade de Deus se destaca em sua vida. Coloque-se de pé, eu quero orar com você nessa manhã.